Como nós já havíamos anunciado, já está conosco o nosso entrevistado, o doutor Alexandre Ateniense, ele que é advogado especializado no direito digital. Com ele nós vamos falar justamente sobre a entrada em vigor desde ontem de 3 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. E esses 3 artigos é que enquadram quem infringir as normas desta lei. Enquadra, inclusive, aí aplicando multas e outras sanções. Bom, doutor Ateniense, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Revista Brasil e muito obrigado pela atenção que o senhor tem com a nossa emissora. Bom dia para o senhor. Bom dia, Walter. É um prazer novamente falar com você e com seus ouvintes. Bom, só para contextualizar sobre esta lei, antes de entrarmos aqui nesses 3 artigos que passaram a valer, estão já valendo desde ontem, só para contextualizar para o nosso ouvinte, o que vem a ser a Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Ateniense? Walter, a Lei Geral de Proteção de Dados é um passo muito importante que o Brasil deu, pois está se alinhando a mais de 120 países que já tinham uma lei de proteção para os dados pessoais, sobretudo utilizados em larga escala e de maneira informal e não consentida nas plataformas digitais. Por esse motivo, o Brasil agora amplia os direitos do cidadão em relação à sua privacidade e proteção de dados. Antes dessa lei, já tínhamos cerca de 40 leis esparsas, mas agora vem a LGPD e amplia esses direitos, inclusive que estabelece diversas penalidades para quem descumprir o texto da lei. Agora, quando se fala em proteção dos dados das pessoas, que dados são esses e quem detém esses dados, doutor Ateniense? Walter, um dado pessoal é qualquer informação que pode identificar ou tornar identificável uma pessoa. Então, o fato da pessoa calçar o sapato número 43, ter a altura de 1,70 m, ser filho de alguém, ter CPF, tudo isso é dado pessoal, porque pode identificar alguma pessoa diretamente ou torná-la identificável. Dentre os dados pessoais, nós temos ainda os dados sensíveis. Sensíveis são aqueles dados que podem ser utilizados de alguma forma para discriminar alguém. Exemplo, o valor da remuneração, uma etnia, uma preferência sexual, tudo isso são dados normalmente excessivos, porém algumas vezes necessários, mas podem ser usados para o mal. E um dos princípios da lei é vetar o uso de dados pessoais para discriminar alguém. A potencialidade do dano, nesse caso, é muito maior. Mas nós não temos aquela lei que autoriza ou que libera a informação do servidor público em termos de seus vencimentos, está tudo ali aberto para quem, evidentemente, né? E eu imagino que tem que ser assim, mas esse artigo da lei que o senhor nos citou, né, de proteção de dados, não choca com essa outra lei, não, doutor Alexandre? Pode chocar, sobretudo se tiver sido divulgado informações em excesso de um servidor público. O que é importante naquele momento é a finalidade de revelar o nome e o valor que cada servidor recebe. Qualquer informação além é desnecessária e inadequada. Por isso, os sites que fazem esse tipo de divulgação devem passar por uma revisão para verificar se, por acaso, num descuido, haja uma exposição em excesso de dados que não se adequam àquela finalidade. Tá. E agora entrando nos 3 artigos desta lei, que que já estão vigorando desde ontem. Que artigos são esses e quais são as sanções que quem fizer a divulgação pode sofrer, doutor Ateniense? Bom, o que há de novidade a partir do dia 1º de agosto é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, passa a poder aplicar sanções administrativas, ou seja, penalidades que podem variar tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto operacional. Então, as penalidades para quem descumprir a lei, o texto da lei, passam a ser de uma mera advertência até mesmo uma multa com um teto máximo de 50 milhões de reais por evento. Caso exista uma sanção que seja da ótica operacional, uma base de dados, por exemplo, pode ser cancelada caso esteja operando sem o consentimento dos titulares, por exemplo,
ou qualquer desconformidade que possa também causar suspensão até que seja reparado o dano que venha causando a diversos titulares. Quer dizer, É importante dizer que esse valor arrecadado com essas multas administrativas não convertem para as vítimas, e sim para um fundo no qual a ANPD, que esse órgão, vai ter que destinar. Entendi. Agora, doutor Ateniense, duas questões que eu gostaria de avançar com o senhor. A primeira, a rede de internet, onde ali em alguns portais, né, existem ali dados, a pessoa só clica ali o CPF, ou joga o nome, ou faz alguma coisa, ali sai até onde o berço, o número do berço que a pessoa nasceu, né, como também a maternidade, onde nasceu, sai tudo ali na internet, acha de fato tudo. Essa, portanto, é uma das questões que eu gostaria de avançar com o senhor. A outra é aquela história da pessoa aposentou hoje mesmo, já tem uma série de empresas oferecendo empréstimos aí para quem se aposentou, e a pessoa fica assim, mas como? Eu nem sabia que tinha aposentado, o pessoal que está me avisando que eu aposentei. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre essas duas questões em torno desta Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Ateniense. Bom, é importante que os ouvintes saibam que, a partir da LGPD, o titular de dados pessoais vai ter mais mecanismos de controle para identificar quem é que está usando seus dados, com ou sem o seu consentimento. Tudo isso que você falou é uma grande verdade. E até mesmo depois da lei, a gente está presenciando. Eu mesmo já fui vítima de várias abordagens desse tipo. O que ocorre é que antes haviam total informalidades em relação à maneira como os dados eram utilizados, na maioria das vezes sem o consentimento do titular. Agora, ampliando os direitos, os titulares podem indagar essas empresas a qualquer momento como é que essa empresa obteve esses dados, e perguntar também se essa empresa tinha o consentimento formal, por exemplo, do próprio titular sobre o uso desses dados para a finalidade de marketing, por exemplo, que é o que normalmente acontece. Então, se essa empresa não souber responder, ou até mesmo for evasiva, eu sempre recomendo às pessoas para gravar. Alguns celulares, inclusive, agora já tem esse dispositivo de gravação de chamadas telefônicas, para poder disso fazer uma prova e interpelar judicialmente, via juizado especial, essas empresas, que ainda continuam muito ousadas. Tratar mal os dados pessoais dessas formas, como você mencionou, hoje vai sair muito mais caro. Entendi. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre Ateniense, ele é advogado especializado no direito digital. Com ele, nós estamos conversando justamente sobre a entrada em vigor desde ontem de 3 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. E esses artigos justamente são os que multam e também aplicam outras sanções para quem descumprir, portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso âncora, doutor Ateniense, o César Fatioli, está na Nacional do Rio de Janeiro, também conversa com o senhor. Vamos lá, Fatioli. Obrigado, Walter Lima. A experiência internacional é favorável a que a Lei Geral de Proteção de Dados pegue no país? Ou esse tipo de uso indevido de dados já se tornou uma prática, infelizmente, corriqueira na maioria dos mercados? Fatioli, a pergunta é muito bem colocada, porque essa lei, para poder ter efetividade, ela tinha que ter uma característica que até então as nossas leis brasileiras não tinham, que é a extraterritorialidade. O que significa dizer? É que se nós não tivéssemos um acordo entre países para que uma medida de maltrato dos dados pessoais de um brasileiro por uma empresa europeia ou japonesa, por exemplo, tenha que ter efetividade lá no país onde essa empresa está. E nós aderimos a essa convenção de forma que, por exemplo, se uma empresa que mesmo não tenha sede no Brasil, se ela trata mal os dados pessoais dos brasileiros, significa dizer que a autoridade brasileira pode comunicar essa autoridade estrangeira de modo que a aplicação da sanção seja feita no país de origem. Além disso, é importante dizer que nós temos países que já estão muito mais maduros do que nós.
Por exemplo, a primeira lei de proteção de dados surgiu na União Europeia há 20 anos atrás. Então imagina o tanto de amadurecimento que um cidadão europeu já tem sobre seus dados pessoais. Nós estamos tirando esse atraso. Até mesmo aqui na América do Sul, os nossos vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, eles copiaram a legislação europeia, só trocaram Madrid por Buenos Aires. E com isso, eles já tinham essa lei pelo menos 10 anos antes da gente. Então veja que atraso que nós estamos tirando. Se eu pudesse resumir para você, Fátima, olha, numa única frase, nós estamos passando agora por uma grande mudança cultural, onde o tratamento de dados tem que ser revisto, tanto pelo titular quanto pelas empresas que tratam esse dado. Só que isso não é uma virada de chave rápida, isso é um processo, mas um processo que nós já demos início desde setembro do ano passado e que agora, com a sanção vinda da ANPD, vai ser mais efetivo ainda. Pois não. Obrigado. Para que possamos fechar, doutor Ateniense, já agradecendo ao senhor, quer dizer, ou seja, a pessoa que receber uma cartinha de congratulações, por qualquer motivo aí, de um político, ou seja, ou então de um partido político, quer dizer, essa pessoa que receber pode entender que seus dados de alguma forma foram repassados para esse político, que ele não tem nenhuma afinidade e que de repente esse político poderia estar também descumprindo aí esta lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Ateniense? Sim, pode sim. E é importante destacar que a Lei de Proteção de Dados Pessoais não alcança apenas os dados digitais, também os dados pessoais que estiverem em papel. Então, se uma pessoa recebeu uma comunicação dessa, sabendo que nunca teve nenhuma relação direta com esse político, nunca se manifestou como simpatizante ou expressamente de acordo que recebesse esse tipo de comunicação, o que ela deve fazer é abordar essa pessoa, porque, entenda, não é só pessoa jurídica não, é pessoa física também, porque quem é alvo da lei é quem usa de dados pessoais para fins econômicos. Então, consequentemente, ela deve ser indagada primeiro para saber que dados pessoais ela possui e se tem o consentimento e, no final, caso queira, obviamente, o titular deve exigir que seus dados sejam removidos para futuras comunicações. Tá. Uma pena de medida judicial a esse respeito. Entendi. Cumprimento. Agora, quer dizer, a pessoa que constata, então, que seus dados, de alguma forma, foram repassados de forma indevida, a quem recorrer para iniciar, portanto, uma responsabilização, doutor Ateniense? Deverá ser acionado a empresa ou a pessoa física que demonstrar que detém esses dados. Então pode ser uma operadora de telefonia, um plano de saúde, um banco querendo oferecer empréstimo consignado. De quem partiu a abordagem? É essa empresa ou essa pessoa que deve ser alvo, que a gente chama de controlador dos dados pessoais. É ela que vai ser responsabilizada pela forma como trata e pelas penalidades que estão previstas na lei. Mas denunciar a quem e onde? Deverá denunciar, inicialmente deve ser pedido à própria empresa que faça a remoção dos dados. Caso isso não ocorra, denunciar no próprio site da ANPD, que tem um canal de atendimento aos titulares de dados pessoais para proceder e diligenciar qualquer abordagem nesse sentido. Tá muito bem. Doutor Alexandre Ateniense, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos e os agradecimentos da emissora pela gentileza e atenção que o senhor tem com a Rádio Nacional. Tá bom, doutor Ateniense? Muito obrigado, Walter. É sempre um prazer estar com você, sobretudo num tema tão contextualizado e num dia tão importante como esse.